Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Adriel para trazer mais um vídeo para vocês aqui. Eu tentei gravar esse vídeo mais cedo, mas não veio a inspiração, não veio a criatividade, né? E agora eu estou tentando outra vez. A gente passou a Páscoa aí, né? Momento muito importante para algumas pessoas. E eu falando um pouco de mim, eu tenho outro assunto que eu quero trazer também, mas falando um pouco de mim, eu me perdi um pouco nessas últimas semanas. E não vejo isso como algo ruim, sabe? Vejo como uma configuração que eu preciso melhorar, assim, de coisas que estão permeando ali a minha vida, né? Por quê? Porque eu já passei por várias religiões, né? E já passei por várias religiões. Meu pai me pediu o carregador aqui. Já passei por várias religiões, já fui em algumas ordens iniciáticas. E assim, a última religião que eu estava me identificando, me desenvolvendo, era a religião católica. E assim, a religião católica ela é muito tradicional, ela tem muitos pontos que me fazem me sentir bem, mas ela tem também um aspecto, na minha opinião, um pouco mais frio, algo mais ortodoxo, mais engessado, né? E isso me veio, né? E eu falei, não, cara, eu preciso de mais intimidade, eu preciso de mais envolvimento, eu preciso de mais desenvolvimento, né? E aí eu voltei a ir em alguns centros espíritas, que lá tem bastantes estudos, né? Mas assim, igual eu partilhei esses dias numa partilha que eu fiz, eu acredito que Deus, né, seja ele qual for que você compreende, ele não está dentro de um templo, né? Hoje a forma mais especial e mais fácil que eu tenho de chegar a Deus é através da oração, né? E assim, eu tenho uma coisa que eu venho refletindo, que é assim, cara, existem coisas hoje na minha vida que elas me fazem bem, me fazem me sentir bem. Só que eu preciso equilibrar muitas coisas na minha balança, assim, né? Até onde isso me faz bem e pesa na minha balança, né? Porque existem algumas coisas que elas nos fazem bem, só que quando a gente vai colocar na balança ali, mesmo te fazendo bem, é algo que, sabe, de certa forma pode ter algumas contrariedades, algumas coisas que não vão de acordo com os planos, né? Acho que tá meio vago o que eu tô querendo dizer, mas eu acho que, assim, eu acredito muito em Deus hoje, né, na minha vida, assim. E tem uma máxima, assim, que eu levo pra minha vida, que é, uma vez um rapaz falou comigo, o conhecimento, ele não foi feito para ele ficar dentro de você. Ele foi feito para você adquiri-lo e você passar ele para frente, né? Senão o conhecimento fica dentro de você e ele morre dentro de você. É algo que deve ser passado, né? E isso é uma máxima que vale muito para mim. É por isso que muitas das vezes eu vou em várias terapias de grupo, porque eu entendo que a consciência que eu tenho, não que eu seja melhor que alguém, mas pela experiência que eu tenho em algumas coisas, eu tenho algo a oferecer para algumas pessoas.
Ontem eu vi no Fantástico um influencer, né, fazendo alguns questionamentos sobre comparação. Ele falava assim, não, mas parece que ele é novo, né? Ele falando, parece que eu sou novo e que muitas pessoas conquistaram várias outras coisas e eu não conquistei nada. Parece que as pessoas estão na minha frente, eu estou atrás. E eu já passei por essa, não sei se é uma crise de identidade, mas por essa crise de pensar assim, não, mas tem pessoas que já têm isso, já têm aquilo, já conquistaram isso, já conquistaram aquilo, e eu ainda não conquistei nem metade. Mas hoje eu vejo que não é sobre conquistas ou vitórias, pelo menos para mim. Pode até parecer um clichê, mas hoje eu percebo que a partir do momento que eu me conecto com o meu poder superior, ele vem trazer esse conforto de, assim, cara, tem uma passagem na Bíblia que ela fala, se nem os lírios do campo que Deus os veste, as roupas não faltam, se nem os pássaros que sempre têm o que comer, não os falta nada. É claro que não estou aqui romantizando pobreza, nem miséria, não é isso, mas é você entender que quando eu abro os meus olhos para um aspecto mais espiritual, né, de viver assim, cara, qual que é o meu propósito? Será que o meu propósito são conquistas materiais? Que todo mundo quer ter uma conquista material, todo mundo quer melhorar a vida financeira, mas qual é o seu propósito? Né? Qual que é o seu propósito de vida? Eu não estou falando a sua meta, estou falando o seu propósito, né? Hoje eu vejo que o meu propósito, muitas das vezes, é dar o meu testemunho mesmo, né? De falar, olha, eu estava aqui, Deus me tirou daqui e me colocou ali, né? E ajudar outras pessoas. E entender que a vida é feita de processos mesmo, né? A vida ela tem processos que muitas das vezes eu preciso ter paciência, né? Para cultivar, para deixar com que os processos da vida eles aconteçam. E muitas das vezes pode ser demorado, vai ser demorado. Só que hoje eu compreendo que hoje eu tendo Deus ao meu lado, um poder superior da forma como eu compreendo, mesmo sendo demorado, muitas das vezes porque o que eu quero é diferente do que Deus quer para mim, eu entendo que Deus, no meu propósito, Ele tem um plano. Por isso que eu entrego nas mãos do meu poder superior, de Deus. Eu entrego as minhas vontades e a minha vida para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ah, mas eu tô morando com meu pai, eu tô morando com a minha mãe, eu queria morar sozinho, eu queria isso, eu queria aquilo. E olha, existem coisas, claro que a gente precisa ter uma atitude, a gente precisa tomar uma atitude. Várias coisas são assim na vida. Se eu não tomar uma atitude, nada vai acontecer de mudança. Só que existem outras coisas, é isso que eu acho que é a diferença que eu venho trazer para vocês hoje. Cara, independente do que esteja acontecendo na sua vida, eu acho que, pelo menos para mim, eu tenho lugares onde eu posso me conectar com Deus. Seja em templos, seja em santuários, seja na minha própria casa. E aí, não é a minha vontade que prevalece, não são os meus planos que prevalecem. É lógico que eu tenho algumas coisas que eu penso e que eu quero, só que eu convido essa força invisível, eu convido esse poder, né, para ele e falo com ele assim, olha, eu tenho esse plano, eu tenho esse sonho e eu entrego na sua mão para que você possa moldá-lo, para que você possa, realizá-lo da maneira como você, onisciente, onipresente, onipotente, possa, pega os meus planos, pega os meus projetos, meus objetivos, minhas metas,
até o meu propósito, seja o que for, e entrego na mão desse poder superior. Porque hoje eu tenho fé e eu acredito que ele existe. Então, se eu tenho fé que existe essa força maior, né? Se eu tenho fé que Jesus morreu numa cruz, se eu tenho fé que Jesus fez milagres, né? Porque hoje eu vejo que muitas das coisas se trata da fé, né? Da fé que eu não vou entregar os meus sonhos, os meus planos para Deus, porque eu nem acredito em Deus, né? Nem em Deus eu acredito. E vem outra coisa com isso também, né? Porque assim, se eu tenho planos, se eu tenho sonhos que não estão dando certo nesse momento e eu não tenho para quem recorrer, muitas das vezes eu vejo que é algo complicado, porque se depende só de mim, só da minha força, né? A minha força muitas vezes eu tô fazendo tô me esforçando ao máximo, tô me dedicando ao máximo, e mesmo assim as coisas não vão dar certo. Tinha um terapeuta que ele falava pra mim assim que existem 3 situações na nossa vida. Quando eu faço certo pelo motivo errado, vai dar errado. Quando eu faço errado pelo motivo certo, vai dar errado. E quando eu faço certo pelo motivo certo, talvez Deus possa permitir que dê certo. Porque pode dar errado também, né? Mas assim, se eu tô fazendo o que é certo, pelo motivo certo, por que pode dar errado? Porque é uma resposta difícil, né? Mas vou colocar um exemplo para ficar melhor entendido. Às vezes tem um garoto que ele ama jogar futebol, e aí ele tá jogando futebol, tá treinando todo dia, tá dando o seu máximo, mas isso não garante que ele vai virar um jogador de futebol, né? O porquê talvez não é para ele virar um jogador de futebol. Talvez o que Deus quer para ele é que ele seja um pai de família, que ele tenha um trabalho íntegro, com dignidade. Pode ser que ele vire um jogador de futebol e ele se perca no mundo, né? Ele se perca no dinheiro que ele vai ganhar. Eu estava conversando com alguns amigos meus, vou concluir o vídeo para não ficar muito grande, mas eu estou gostando muito do que eu consegui produzir aqui para vocês. Mas eu estava conversando com uns amigos meus e tinha 2 realidades na conversa com os meus amigos. Há alguns que falavam que não, eu já perdi tempo demais, eu já deixei passar muito tempo da minha vida e eu preciso conquistar as minhas coisas, eu preciso conquistar os meus sonhos. E outros amigos meus num contraposto gigantesco, um penhasco, né, de um contraposto para o outro, que falava assim: não, eu não conquistei alguns sonhos ainda, mas eu prefiro esperar, prefiro ir com calma, seguir o processo, sabe? E aí eu fiz uma análise e falei com eles: cara, a pessoa que eu sou hoje, eu tenho sonhos que são sonhos legais, sonhos que são bacanas, mas algumas 24 horas atrás, alguns anos atrás, alguns dias, meses, os meus sonhos eram totalmente pervertidos como que eu posso falar? Não é pecado, se eu falar Satanás vai ficar pesado, mas eu tinha sonhos que não eram sonhos que iam me fazer bem, sabe? Não eram sonhos que iam me edificar se eu realizasse os sonhos. E aí eu vi que Deus fez toda uma tempestade na minha vida, mudou isso de lugar, mudou aquilo, porque Deus não quer te perder, irmão, amigo, amiga, sabe? Se os seus sonhos, se os seus planos são planos ambiciosos, que possam afastar você de Deus, muitas das vezes eles podem não acontecer, porque eles vão te afastar de Deus. Eu vejo aí vários, não estou jogando pedra em ninguém e vou acabar porque já falei demais, mas eu vejo aí vários cantores que fazem sucesso e o sucesso deles fazem eles se perder em drogas, bebidas, mulheres, o próprio dinheiro, né? Talvez se ele não tivesse conquistado um sucesso tão grande assim, ele teria uma vida mais cheia de virtude, mais cheia de princípios, mais cheia de valores, né? Então acho que o que fica é isso. Você que tem um sonho, você que tem um propósito, um objetivo,
sabe? Faça essa pergunta, cara, será que os meus sonhos, os meus planos, eles são sonhos e planos virtuosos, que têm princípios? Será que são sonhos que vão me aproximar mais de Deus ou são sonhos que vão me destruir, né? Porque na minha concepção, pode ser até pesado, o sonho que ele tem virtude, tem princípio, ele vai te edificar. Só que o sonho que ele não tem virtudes, princípios, ele vai te destruir, né? Então é isso, queria trazer para vocês. Agradecer aí todo mundo que tira um tempinho para assistir, para escutar. E vou tentar não sumir muito. Tamo junto.